Bem-vindos ao episódio 26 do Money Down. Money Down da Bet Nacional. Estamos há um mês invictos aqui. Foram 4 semanas seguidas acertando todas as dicas que a gente deu. Isso é bizarro mesmo. E falando de esporte que teoricamente a gente não é o foco. Não é a nossa expertise maior, mas estamos tirando onda. Espero que continue assim. Não vem zicar essa semana não, hein? Com certeza. Link da Bet Nacional tá aí na descrição e o link para entrar no grupo do Telegram também. Vamos pra cima com os principais acontecimentos da NFL nessa semana. Cara, o Cooper Kupp fechou com o Seattle. Pra mim esse é o maior da semana. Seattle mudou muita coisa, né? Parece que mandou o DK embora, mandou o Lockett embora, mandou o Dino Smith embora, trouxe o Sam Darnold, trouxe agora o Cooper Kupp. Estão tentando ali construir de novo um time competitivo. Cara, no final das contas, o Seattle ficou mais forte ou mais fraco depois de tudo isso que aconteceu? Acho que agora foi uma pergunta difícil. Cara, eu acho que é difícil substituir 2 jogadores com um só, né? Mas assim, eu acho que peso por peso, eu acredito que o Cooper Kupp é mais wide que o DK. O problema são as lesões. O problema é o Lockett, exatamente. Eu acho que ele no prime dele, sem dúvida, é melhor do que o... E assim, entre o Sam Darnold e o Dino Smith, no momento, o Sam Darnold teve uma temporada melhor. E te dá uma prospecção de futuro. E te dá uma prospecção porque você tem um QB novo, né? O Sam Darnold já está na liga há muito tempo, mas ele só tem 27 anos. Ele é mais novo que o Burrow. Exato. Então, assim, eu acho que o Seattle está pensando um pouquinho no futuro também. E o DK não queria mais ficar, isso aí era certo, então não adianta você ficar com um jogador desmotivado, né? Falando do Cincinnati Bengals, finalmente acabou a novela, pagaram Ja'Marr Chase, pagaram T. Higgins e agora a gente tem quase que 130 milhões gastos em 2 wide receivers e um quarterback. Inacreditável. É bizarro. É bizarro isso. Assim, são excelentes jogadores. Os 3 são assim, excepcionais. Eu vi uma entrevista do Ja'Marr Chase junto com o T. Higgins, que o repórter vira pro T. Higgins e fala assim: você é o wide receiver 2 mais bem pago da NFL. Aí o Ja'Marr Chase corta ele no meio e fala: não, wide receiver 2 não, wide receiver 1A. Então, assim, de fato o T. Higgins poderia ser o wide 1 em qualquer time da NFL. Né? Exato. Assim como o Ja'Marr Chase era o wide receiver 1 em LSU, e o Justin Jefferson também. Era aquela coisa de que muito bizarro, cada dia um ia estourar. Nessa semana, 4 caras que jogaram naquele time de 2019 campeão do college football, eles ganharam um contrato, né? O Burrow já tinha um contrato dele, né? De 55 milhões, sei lá. Eu acho que 55. Mas aí essa semana veio o Stingley e o Ja'Marr Chase juntando com o Justin Jefferson, né? E todos eles foram, tipo, os mais bem pagos da posição, né? Na época que renovou o contrato. Bizarro. Todos falam que esse time foi o melhor de todos os tempos no college. Vai passando o tempo, ele vai ficando ainda mais bizarro, assim. Que os caras vão fazendo sucesso na NFL, você vai, cara, o time era gigante. Exatamente. Agora a pergunta fica: como vai defender esse time se não tem dinheiro para pagar jogadores defensivos? Né? Então, balança pesa, né? Tu bota muito dinheiro de um lado e vai faltar do outro. Exato. A gente já viu em outros tempos aí que a regra do bolo, na verdade, era você construir um time e você ter um QB que não tivesse um contrato muito alto, que foi o que aconteceu aí nos últimos anos, que vem dado certo. Sim. Né? Agora, Cincinnati aposta numa outra dinâmica. Vai precisar ter uma defesa mais nova, vinda do draft, né? Focar em jogadores do draft para a defesa, e o ataque com jogadores consolidados. Ainda acho que falta coisa para esse ataque. Acho que a linha ofensiva precisa melhorar. Precisam ter um running back que faça diferença. Eu também acho. Chase Brown jogou bem ano passado, mas também é um cara que não é espetacular. Se machucou assim. também. Inconsistente, essa é a palavra. Inconsistente. É verdade. E assim, o maior problema deles na temporada já tinha sido a defesa, né? Que a gente tinha comentado que, assim, lembra, né? Reta final de temporada, a gente falou aqui no programa, que o Burrow e os White estavam jogando, de maneira inacreditável, que o Chase Brown voltou bem de lesão, que o ataque tava fluindo, mas a defesa, meu irmão, parecia que pegaram 11 na rua falando: vem cá, vamos jogar futebol americano. Só que a verdade seja dita é que a defesa, ela não só não melhorou, como ela inclusive piorou, porque o Trey Hendrickson pede para sair, então ele tá na situação esquisita. Então, assim, a gente começa a ver que, cara, eu acredito que o Bengals vai 100% defesa nesse draft, até porque, senão, meu amigo, não vai ter nem quem botar para jogar lá. Eu também acho. E para terminar esse período de free agency, a gente ainda tem a situação dos QBs, né? Minnesota, que estava tentando, cogitando a possibilidade do Aaron Rodgers de ir para lá, já descartou, disse que o JJ vai ser o quarterback, não é o Justin Jefferson, o JJ McCarthy, né? Que ele já tem o seu quarterback, sentou ano passado por causa de uma lesão e também porque eles
sentiram que o Sam Darnold estava mais preparado, mas agora eles acham que ele vai ser o QB da franquia. Né? Então, Minnesota sai dessa briga aí pelo Aaron Rodgers. Aaron Rodgers que está sendo cogitado também pelo meu Giants. O Giants, assim, está num período muito esquisito, porque não sabe se quer um quarterback do draft, não sabe se quer o Aaron Rodgers, não sabe se quer o Russell Wilson. Então, assim, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com o Giants. E além disso tudo, ainda tem o Russell Wilson também, que ainda não renovou com os Steelers. Eu, particularmente, acredito que ele volta para os Steelers. Ele é muito amigo do DK. Eu acho que o DK só foi para lá por conta do Russell Wilson. E eles estão esperando para pagar um pouco menos no Russell Wilson. Eu acho que é isso que está passando pela cabeça dos Steelers. Fala assim, deixa ele testar o mercado, não vão pagar muito para ele, a gente consegue pagar ele num preço ok. Né? A gente tem que falar de Browns também, mesmo tendo a primeira escolha geral. A gente tinha conversado sobre como o Kirk Cousins encaixava lá, e o Falcons essa semana bateu o martelo, falou que o Cousins fica. Então, mesmo com aquele contrato horroroso dele, ele falava, ele fica. Então, assim, a gente vai ter que ver o Browns talvez buscando outras alternativas. Então, assim, a gente tinha falado sobre QB Rookie, mas a gente sabe como o Browns né? Ele sempre gosta de tomar decisões erradas. Então, quem sabe não pagar muito por um cara que talvez não vale isso tudo, e o Aaron Rodgers acaba entrando nesse mix, porque o Aaron Rodgers toda off-season ele gosta disso. Mas não acho que ele vá pro Browns, Eu também acho que não. Mas ele gosta da novela, entendeu? Eu acho que tudo pode acontecer na vida do Aaron Rodgers, até se aposentar, como a gente já falou semana passada. É verdade. Mas eu acho que assim, ou ele vai para um time contender, ou ele fica em Nova York pela facilidade de estar lá. De se manter lá, e parece que ele gostou da mídia lá, é um cara que, Aaron Rodgers gosta da vida noturna, Nova York é um lugar legal para se viver. E ainda falando sobre o draft, é a primeira vez nos últimos 22 anos que não teve nenhuma troca ainda. Isso é muito bizarro na primeira rodada, né? Falando do primeiro round. Até esse momento não teve nenhuma troca. Então será que a galera não está querendo draftar? Será que não está vendo valor nos jogadores dessa classe? Lembrando que eu não estou vendo valor na posição de QB, na posição de wide. Em contrapartida, a gente vê uma classe de running backs, que é o que a gente vai falar hoje, muito forte, muito extensa. Muito profunda. Né? Você vê running backs assim, na posição 11, 12, que podem ser titular e podem produzir a qualquer momento na NFL. Mesma coisa com algumas outras posições de tight end, por exemplo, a gente estava até comentando que é um dos melhores drafts de tight end que eu vi recentemente. Assim, a gente tem caras que produziram muito, caras que são fisicamente muito absurdos e caras que combinam as duas coisas. Então, assim, é um draft de tight end muito profundo. Parece que até 2 tight ends para ser no primeiro round, assim, que não é muito bizarro, comum. Não é comum. Vamos falar aqui do nosso top 5 de running backs. Eu acho que esse top 5 vai ser o mais diferente entre a gente. Mas no número 1 número 1 99%. Ashton Jeanty é um talento geracional, é um cara que disputou ali o Heisman. Se não existisse o Travis Hunter, que é um cara que não existe mais, hoje em dia é um cara que tem 2 posições. Se a gente fosse falar de jogadores que jogam só em uma posição, o Ashton Jeanty levaria esse Heisman de longe. Como eu disse, é um cara que é 100% completo, e além dele ser completo, ele tem coisas que ninguém faz, que é a habilidade de quebrar 1, 2, 3, 4, 5 tackles por jogada. E ele tem aquele do playmaker, né, tipo, absurdo. Ele faz das tripas corações total, tem uma jogada e fala, acabou. Aí ele vai, gira, salta alguém, dá a volta no mundo, vira o L todo do outro lado, dá o cutback e volta. Parece que tá com a setinha pra cima. Exatamente, o tempo todo. Então eu acho que ele é o cara, talvez pra mim, o running back que mais, não só o que mais, não é à toa que ele é o primeiro, mas eu acho que talvez talvez o único running back da classe que tem a parada de playmaker muito forte. Eu acho que vários jogadores vão ser running backs na NFL, que podem te entregar coisas, mas eu acho que ele tem aquele quê de, tipo, esse cara faz as coisas diferentes acontecerem. Eu tava vendo um scout falar dele, né? Falar que assim, ele tem um centro de gravidade muito baixo, que é o que faz ele ser tão difícil de derrubar, ele é muito forte. E assim, o ponto central dele é o seguinte, você pensa na NFL, geralmente o coordenador ofensivo vai desenhar uma corrida, então geralmente vai ter um tacleador livre, né? Você geralmente vai ter um primeiro contato. A parada é que ele sempre quebra o primeiro contato. Então ele sempre quebra o primeiro contato e arrasta a jogada para 5, 6. O cara que faz um average de 5, 6 jogadas de corrida, assim, por tentativa, né? 6 jardas por tentativa, ele é um monstro. E o Giant faz 10, 12, 8, 15, depende do jogo. Quando ele tá afim é diferente. A maior qualidade dele, eu acho que ele faz a gente achar que ele tá jogando contra adolescentes, crianças, e ele já é um homem. Acho que essa é a grande verdade. A única coisa que, não vou dizer que me preocupa,
mas é que eu não vejo ele sendo elite, recebendo a bola. Até porque Boise State não usava ele dessa forma. Eu acho ele mediano. Acho que o meu maior problema com ele é o ball carrier vision. Às vezes ele se precipita e pula, pula a leitura de gap e já entra de uma vez. Porque ele é tão bom quebrando tela que ele só abaixa a cabeça e entra. Então, assim, isso na NFL é um pouco mais difícil. Não, e a gente tem que entender o seguinte, o tackle do college football é totalmente diferente do tackle da NFL. A velocidade, a mecânica de tackle, a força, é tudo muito diferente. Como o jogo de gaps funciona na NFL é muito mais agressivo, né? Eu vi até os jogadores falando isso, qual é a maior diferença pra você entre college e NFL? Ele falou, cara, na NFL não tem gap, pô. Eu vi o gap, na hora que eu botei o pé dentro do gap, alguém já fechou. Então, assim, o Giant ele vai ter que melhorar talvez um pouco esse ball carrier vision, mas assim, acertando as leituras. Eu acho também que se ele cair no lugar certo, vai dar muito certo. Porque a ideia é que também tem que entender que a OL de Boise State não era uma coisa absurda. Também. Mas ela já jogava junto há muito tempo. Eram 6 anos já, a galera jogando junto, era uma sintonia boa. Cara, o negócio é o seguinte, ele é um talento e ele pode sair no top 5. Se ele sair no top 5, não me espanta. Não me espanta porque o Saquon saiu no top 5. Não estou dizendo que ele é um prospecto melhor que o Saquon. O Saquon era absurdo também. Mas ele é tão bom quanto, na minha opinião, como prospecto. Eu acho que o prospecto, talvez pelo ano que ele fez, eu acho que vindo do draft que ele fez foi loucura, né? Assim. Falando, a gente pode falar, a gente sempre fala... Ele quase bateu o recorde do Barry Sanders. A gente fala sempre do McCaffrey, sei quando a gente fala do McCaffrey também era um prospecto absurdo, assim, acho que ele tinha um nível de produção mais similar. Acho que o Giant, porque jogava em Stanford, que era uma faculdade mais fraca, teve jogo, tipo assim, de bowl game que jogou sozinho, 300 jardas, assim, então acho que o Fournette também. Só no pick 4, se não me engano, pro Jacksonville. Bom, então um já está definido unânime para todo mundo no mundo, né? O 2, que eu quero saber de vocês. Eu acho que o 2 ainda é um pouco unânime. Queria saber, eu já troquei uma ideia com o Tuninho, já sei quem é o 2 dele. Fofo, quem é o seu 2? É o Marion Hampton. O Marion Hampton, então é unânime também, da Universidade de North Carolina. É um cara que, na minha opinião, é completo. Ele não é elite igual o Ashton Jeanty, mas é um cara que tem tudo. Ele consegue combinar força, velocidade, ele entende do jogo, ele quebra tackles, né? Só que eu acho que a única coisa que falta que é o que o Ashton Jeanty tem. Não vou dizer que é a capacidade de ser playmaker, porque ele é playmaker, mas é a capacidade de você ser criativo correndo com a bola. Né? Eu acho que faltam moves. Eu penso a mesma coisa. Né? É um cara que ganha muito na força. Eu acho ele meio downhill demais. Vertical. E na NFL, assim, se você cair num time com uma OL muito boa, top, maravilha, você vai mandar bem, ainda mais se for um time que corre bastante, inside zone, ISO, né, aquelas corridas bem retas mesmo, verticais. Agora, se for um time que precisa de um pouco mais de criatividade, né, trabalhar uns jukes, uns spins, algumas coisas desse tipo, eu acho que ele não é a maior qualidade dele. Então, falando até há 2 semanas atrás, que eu fiz um mock, né, e eu tinha ele saindo pro Chargers porque essa 100% mentalidade de Jim Harbaugh é ground and pound. Só que aí o Chargers assina o Ned Harris, que vem meio que para fazer essa função, então eu acho que o Marion Hampton vai acabar caindo pro 2º round. A não ser que a gente veja, como eu já falei... Que é uma boa comp, não de size, não. De corpo, mas de estilo de corrida. Sim. O Ned Harris é esse cara. Sim. A grande diferença é que o Ned Harris no college jogou em Alabama, então jogou num college um pouco mais competitivo, eu diria, do que North Carolina, ou seja, um college que vai pro playoff, um college que joga contra as cabeças maiores na SEC. Mas ainda assim, eu acho que é uma boa comparação e assim, acho que o Marion Hampton vai acabar caindo pro comecinho da segunda, mas não acho que ele passa da 10 no 2º round, não. Também pode ser que saia na primeira também. Assim, a gente sempre vê no draft os times... no final da primeira sempre rola ali um running back assim. Cara, eu acho que é uma classe de running back muito forte. Talvez por isso ele demore um pouco para sair. Porque tem muita gente boa. Só que eu acho que também, uma coisa, eu não vejo o draft com muitos talentos em todas as posições, além de DT, que eu acho que DT tem muito DT. Aí, qual é a ideia? Eu acho que também tem alguns caras no time que você vai falar assim, talvez o Marion Hampton seja um jogador melhor no board do que muitas outras posições, entendeu? Aí eu acho que ele acaba podendo sair na board de alguém no primeiro round, entendeu? Bom, running back 3, agora que começa a discussão toda, né? E vou te falar, 1 e o 2 para mim estão bem definidos, mas quando a gente fala em 3, 4, 5, 6, 7, 8, no meu ranking, você pode, se você botar um na frente do outro, para mim tá tudo bem. É uma galera muito equivalente ali, com qualidades diferentes, né? Mas se eu tiver arma na minha cabeça aqui, eu tiver que definir quem é quem,
No 3 eu coloco o TreVeyon Henderson de Ohio State. Cara, Tu discorda? Discordo. A gente já trocou essa ideia. Tu concorda comigo? Eu acho que eu concordo. Acho que é uma boa briga com o Caleb Johnson de Iowa, que eu gosto também, mas eu fico com o TreVeyon Henderson. O porquê, né? O Henderson é um cara senior e é um cara que vem sendo consistente todos os anos que ele jogou. Mas não é um cara completo. Ele não é um cara... Tanto é que em Ohio State foi campeão. Eu assisti muito jogo de Ohio State, primeiro porque eu sou fãzaço do Jeremiah Smith, o wide receiver, e eu gostava também do Howard, do QB, então eu assisti bastante eles. Cara, o Henderson é um cara muito rápido. Ele era aquele cara que se você corresse uma outside zone, né, corresse jogadas que você forçasse ele a ir pra fora, ele podia bater um home run, tipo, a qualquer momento. E o Judkins, que era o outro running back, que eles dividiam os snaps, era um cara mais vertical. Mais alto também. Era um cara que gostava mais do contato, gostava mais da força. Sim. O Henderson, ele acabou se machucando em 2022 e 2023 e perdeu muitos jogos. Mas ele sempre produziu muito. Foram várias temporadas de mais de 1.000 jardas, teve mais de 15 TDs nessa última temporada. É um cara muito explosivo, muito rápido e é muito bom com as mãos. Mas ele dividiu os snaps, né? Se ele tivesse sido sozinho, running back, esse pai ele tinha batido o recorde mas do ponto, eu acho que o Ohio State trouxe o Judkins, que era de Ole Miss, por causa disso. Eu acho que como ele era inconsistente, o Ohio State queria ser campeão. Eu acho que, ao meu ver, assim, aí trouxe ele pra não era compensar. Que ele era inconsistente. Não, ele de lesões. De lesão. Ele até perde, se eu não me engano, nos jogos nessa temporada, eu acho que com uma lesão no pé. Eu não lembro se foi nessa ou na outra. Mas, enfim, aí ele é um pouco consciente. Aí trazem o Judkins, eu acho, pra dar um desafio pra ele, pra ter certeza e ter mais alguém ali. Só que aí o Henderson, mesmo ele chegando, ele faz a melhor temporada da carreira dele. Então, tipo, ele joga muito esse ano, né? Mas, eu só complementando, porque o meu running back 3 não é ele, né? O meu running back 3, pra mim, é o Ken Scatterable, de Arizona State, porque eu acho que ele tem sei lá, cara, ele tem bolas. Ele assim. é playmaker. Ele é playmaker. E ele tem bolas assim, tá ligado? Ele faz tudo, pô. Exatamente. Além de ele fazer tudo, tipo assim, ele foi, se eu não me engano, o segundo melhor recebedor do time. Pegando bola. Então, ele lançou TD, pô. Além disso, né? Ele lançou TD. Ele é um cara, você pega o tempo dele contra Texas, ele é mais ou menos, ele pareceu, sei lá, o super-homem, o Hulk e tal. Ele não é um cara que você vai ver, ele não é o cara mais elusivo do mundo, ele é muito mais o cara que vai olhar o cara da frente, ele vai abaixar a cabeça, vai deitar o cara e vai continuar correndo. Mas ele é baixo. Várias vezes. Ele é baixo. Mas ele é baixo, mas ele é muito forte. Tipo assim, ele é bem forte. Entendeu? Então eu acho que ele traz uma parada aqui, uma fisicalidade pro jogo. Ele joga com uma paixão assim, que é bizarra. Eu acho que ele mereceu estar nesse top 3 pra mim, porque ele traz uma coisa a mais, assim. Então, parece que ele brilha dentro de campo. É isso que eu tô falando. Do 3 ao 7, 8 ali, muito tudo depende de onde os caras vão cair. Porque assim, se você pega esse TreVeyon Henderson aqui e coloca ele num Miami, num Chiefs da vida, que os times usam leitura, que você pode botar uma opção de corrida por fora, ou RPO ali, cara, esse maluco vai se fazer, pô. Ele vai se fazer. Agora, se você botar ele num Eagles da vida, não vai dar certo nunca, pô. Num Ravens, não vai dar certo nunca. Então, é tudo dependendo de onde vai cair. Eu gosto muito do Scatterable. Eu também, mas eu tenho... Mas ele não tá no meu top 5. O meu detalhe é o seguinte, o Scatterable, pra mim, não é o tipo de jogador que a gente vê os GMs na NFL adorando. A gente gosta do modelo como ele joga, eu gosto dele como jogador, mas eu acho que ele tem umas inconsistências técnicas que são coisas que os caras na NFL apertam muito. Então a gente já viu várias vezes na NFL os caras pegarem por talento físico, principalmente opções em posições que a gente precisa muito, L, DL e tal, mas quando a gente fala de running back, eles geralmente querem esse cara que é fisicamente dominante, mas é um cara técnico, é um cara que vai ficar muito tempo dentro de campo, que vai, enfim. E o Scatterable tem o intangible, mas acho que ele acaba não caindo muito nas graças da galera da NFL, até pelo modelo dele jogar não ser muito frutífero na NFL. Então, enfim, mas eu gosto muito dele também, que nem o Trin falou, acho que é um cara, inclusive, o 49ers teve reuniões com ele, então assim, ele saindo no terceiro, no quarto pro 49ers não ia ser nenhuma surpresa, mas eu acho que ele não vai sair, não acho que ele vai ser o terceiro running back a sair nesse draft. Eu também acho que não. Bom, o running back 4, talvez a gente não esteja na mesma linha, é o Christian Judkins, pra mim. É um cara que, de novo, consistência me pega muito, tá? É um cara que produziu simplesmente 55 TDs nas 3 temporadas que jogou. 2 em Ole Miss e uma em Ohio State. E não eram 55 TDs de que ele explodiu numa temporada e na outra não. Ele fez 16, 15 e 14. Então é um cara que, assim, consistente.
E é o cara que corre vertical, adora corridas em zona, sabe? Tipo, inside zone é com ele. De novo, ele dividiu os snaps agora com o TreVeyon Henderson, podia ter tido uma temporada muito melhor, mas acho que ainda precisa melhorar. Ele não tem a velocidade que o Henderson tem, e na NFL isso faz muita diferença, mas é um cara que, pra mim, é qualidade. Cara, eu acho que ele é uma visão, pra mim, parecida um pouco do... Ele é o seu 4? Não, o meu 4 é o Henderson. Tá. Desse 1 aí, eu nem vou falar dele porque você já falaram bastante, mas a ideia é, o James pra mim lembra um pouco, talvez o David Montgomery, tá ligado? Principalmente como o Lions usa ele. Eu acho que um time da NFL, eu acho que ele combinaria bem com um running back um pouco mais elusivo, entendeu? Eu acho que ele entrar em algumas descidas, alguns drives, fazendo mais ou menos como o Hastings fez mesmo. Eu acho que a comp deles, assim, não que eu acho que o Gibbs é mais do que o Hendrickson, assim, de freak, assim, mas eu acho que ele vai fazer um trabalho que o Montgomery faz, umas coisas mais pesadas, inside zones e tal. Eu acho que ele vai fazer isso na NFL, entendeu? Quem é o seu 4, Fofo? O meu 4 é o Caleb Johnson, isso, de Iowa. Porque ele é o que, pra mim, é o exato oposto do Scarab, é um cara que produziu bastante no college, mas ele é o que a NFL gosta. Ele tem um ano. Mas ele produziu nesse 1 ano, e é isso que eu quero dizer, é o seguinte, ele é esse workhorse, digamos assim. Esse Zach Charbonnet, esse Brian Robinson, que vai receber bola, vai correr, ele não é um cara de big play, ele não é um cara de absurdo, ele não tem um plus inacreditável, galera, mas ele é um cara consistente, um cara que não costuma perder, não costuma sofrer fumbles, acerta a leitura, ele vai correr para 4, 5 jardas, e ele é esse cara que é consistente, né? Foi o que eu acabei de falar. Pra mim, ele parece muito jogando o Brian Robinson, muito. Mas eu já vi gente comparando ele com o Zach Charbonnet também, do Seahawks, então... Acho que o Zach Charbonnet é mais pesadão, mas... ele é um pouco mais leve. Eu não gosto muito dele pelo seguinte, assim, primeiro, um ano me pega muito, não me demonstra muita consistência. 2, ele jogou numa faculdade que corre muito com a bola, tá? Então, assim, teoricamente isso já infla os números dele. E, cara, não sei, algo me diz ali que ele ainda não está pronto para a NFL. Né? Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos ele estoure. Se eu tô ali numa posição ali de terceiro round, talvez eu prefiro pegar os outros running backs que estão na minha cabeça, que eu gosto muito. Cara, Jordan James, de Oregon, jogou muita bola. E o R.J. Harvey, que eu vi pessoalmente jogando, cara, de UCF. Mano, esse maluco faz tudo. E o problema dele é que ele é 5'9". Não, mas eu acho que isso é o maior problema dele. Eu acho que é quanto ele vai transicionar isso pra NFL. Porque o tamanho pra ele é muito muito complicado, mas ele tem possivelmente as melhores mãos ali como running back. Ele é um cara que corre muito bem com a bola, explosivo demais. Só que é aquilo, é college. A gente tá falando de college, e aí quando a gente transiciona pra NFL, o jogo é outro. Bom, falamos aqui dos nossos... eu só queria deixar um destaque. Pra mim, o running back pra mim pode ter o maior rise nesse draft é o Damian Martinez de Miami. Ele tá ganhando muita mídia recentemente, e ele é um cara que, se você assistir o tape do Cam Ward e você dá uma oportunidade pra ver algumas das jogadas de corrida dele, ele é um cara muito violento, ele ataca o chão. Então assim, ele é muito agressivo, corre muito violento. Ele é um cara que, teve algumas dificuldades, mas ele é muito rápido. Quem vê ele correndo, ele é muito rápido. Eu acho que ele vai ter espaço. Então eu acho que ele vai acabar subindo, vai ganhar bastante espaço na NFL, mesmo não estando no top 5 ou 6 running back. Só tem mais de falar do Caleb Johnson, cara. Eu acho que ele é um cara que corre muito bem em zona, muito. E eu acho que, tipo assim, ele cai num time certo como o 49ers, eu acho que ele vai produzir muito, cara. Muito mesmo. Ele vai ter bastante produção na NFL. Boa mesmo. Bom, vamos para o nosso joguinho semanal. Agora são sobre jogadores atuais. Tá? Então eu vou falar o time e vocês têm que escolher um jogador do time atualmente para fazer parte do seu time. Tá, mas aí... QB, running back, 2 receivers, tight end e defesa. Tá, beleza? Defesa é um jogador de defesa. Um jogador só de defesa. Então vou começar com o Tuninho. Tuninho, Giants. Malik Neighbors. Boa escolha. Seahawks. Cooper Kupp. Carolina Panthers. Dá pra escolher ninguém. Cara, esqueci o nome dele, mano. O DT, cara, que jogou em Auburn. Fora, 5, Pra defesa. 4, 3. Esqueci o nome dele, mano. 2. Eu acho que é. Escolhe alguém. É Bobby Brown, né? Alguma coisa assim? Rápido. Mas é ele, pô, o DT do Panthers. Tá pra bom. defesa. Ele é Derrick bom. Brown. Hã? Derrick Brown. Derrick Brown. Bom jogador. Philadelphia Eagles. Saquon Barkley. Boa. LA Rams. Stafford. Boa. Giants.
Não pode escolher o mesmo que ele. Puta que pariu. Vamos. Brian Burns. Nossa. Não tá. Tá. Eu não lembrei que eu... Teve uma temporada. Não, que eu pensei no Panthers. Ele não tá mais lá. Packers. Não pode mais defesa. Já tem um wide. O wide não dá. QB. Não dá. Sobrou running back, tight end e wide. Meu Deus do céu. O Tony, tight end. Nossa, tinha o Josh Jacobs. Eu não lembrava o running back lá, por isso que eu não falei. Era ele. Jets. Era o Josh Jacobs mesmo. Garrett Wilson, boa escolha. Tennessee Titans. Um wide ou running back? Calvin Ridley. Commanders. Jaden Daniels. Boa. Patriots. Sobrou quem? Não sei. Running back. O... Monday. Vamos descer assim. Boa. Niners. Tight end George Kittle. Caralho, o time dele ficou bem bom. Essa semana não tem nenhuma Essa semana esse time ficou bem bom. Mas o bagulho que eu confundi, eu não lembrava do running back. Garrett Wilson, Saquon Barkley, Jaden Daniels, George Kittle e Brian Burns. Não, esquece. Nem se tu montar 2 times. Pegou... Bom, vamos para as nossas dicas na Bet Nacional. Vou começar comigo. Hoje eu não vou falar de NBA, eu vou falar de college football. College basketball. Quem dera se fosse college football. Saudades, inclusive. North Carolina vai jogar amanhã, sexta-feira, contra Ole Miss. E é muito engraçado porque North Carolina tá ranqueada ali atrás. Tiveram problemas na temporada regular, mas no primeiro jogo de ontem jogaram e amassaram, que tipo assim, ela nem era tão favorita assim, eles ganharam por 30 pontos. Então tá rolando burburinho nos Estados Unidos que eles estão meio que naquela prove them wrong, né? Tipo, eles querem provar pra todo mundo que a galera errou na hora de ranquear eles. E eles vão pegar Ole Miss, que Ole Miss tá ranqueada muito melhor, em 6, e eles estão ranqueados em 11, e eles são os favoritos para ganhar o jogo. Tá pagando 1,76 para North Carolina ganhar. Então eu tô com eles, vou entrar nessa do prove them wrong. Eu acho que eles têm um time forte, mandaram mal na temporada regular, mas ninguém liga para a temporada regular no college basketball, porque no final das contas você chega ali, é só você se classificar. Se classificou, é o bracket ali, é um jogo de cada vez, e eu acho que, cara, a camisa pesa muito de North Carolina e eles vão para cima e vão ganhar esse jogo aí de Ole Miss. 1,76 na Bet Nacional. Fofo. A gente tem data FIFA no futebol, né? Então a gente vai ter uma redução paulista só semana que vem, a volta. Então a gente vai ter, e também não tem Champions, não tem nenhum dos outros campeonatos europeus. A gente está falando de eliminatórias da Copa e Nations League. Falando da Europa, a gente tem Nations League, já estamos na fase de mata-mata. Só jogão. A gente tem o primeiro agora. É hoje. É hoje, agora, e aí, já. Domingo a gente tem a volta. Tem 2 jogos que eu fiquei muito interessado. A gente tem Alemanha e Itália, jogão, mas a Itália já não é a mesma seleção que foi há 10, 20 anos atrás. E a gente tem Espanha e Holanda, que eu ainda vejo a Espanha um pouco mais forte, então a gente vai pegar uma combinada boa. Espanha o empate e Alemanha o empate, vai combinar aí para 1.43, 1.44. Uma boa combinação e assim, eu não vejo nenhuma dessas 2 seleções perdendo. A Alemanha quer se recuperar dos vexames que tem cometido recentemente nos campeonatos, principalmente Copas do Mundo, então vai vir mordido e é uma seleção sempre muito forte, tem nomes importantes lá. E Espanha, não tem o que falar, tá tendo uma boa sequência de jovens aparecendo, principalmente os nacionais, né? A gente fala de Pedri, fala de, enfim, tem outros, o Ferran Torres, Yamal, assim, é uma seleção muito forte. Dele, exatamente. E é uma seleção muito jovem, e a Holanda, infelizmente, não está conseguindo fazer essa transição, ainda é um time um pouco velho, é um time que ainda não tem esses jovens aparecendo jogando muita bola, e não tem nenhum cara lá que você bate e fala, pô, esse maluco é inacreditavelmente embaçado, não do meio para frente, né? A gente pode falar de Van Dijk e tal, mas do meio para frente você não tem ninguém inacreditável, então acredito que a Espanha vem mais forte para esse confronto, mesma coisa com a Alemanha. Só fiquem ligados que é o jogo de volta, esse exatamente. Domingo. Então, dependendo do que acontecer hoje, pô, se a Espanha ganha de 4-0 hoje, né, da Holanda, não acho que vai acontecer, mas se acontece, a tendência do segundo jogo é a Espanha tirar um pouquinho o pé, né? Então fiquem ligados, importante nos resultados do jogo de hoje também. Toninho, o que você tem pra gente aí na América do Sul? Então, cara, eu tô ligado aqui na América do Sul, peguei uns confrontos, fazer uma combinadinha tranquila. A Venezuela não tá muito bem nas eliminatórias, mas pega o Peru que tá muito mal, cara, tipo, muito mal mesmo. E o time da Venezuela tem uns bons jogadores, né? Tem o Soteldo que tá no Santos, o Savarino.
Tem bons jogadores, cara. E jogando em casa é forte. Jogando em casa, né? Aí, pra dupla chance pra Venezuela, né? Venezuela, empate. Vai estar pagando uma odd de 1,20 e pouco. 1,27. E somando, a gente vai somar essa combinada com o jogo do Brasil e da Argentina para não ter gol nos primeiros 10 minutos. Tá? Vai ser capaz de não ter nem jogo nos primeiros 10 minutos, a porrada a comer. Exatamente. Eu acho que o jogo, cara, eu vou te falar pra ser sincero, o jogo tá com muita cara de 0x0. Eu acho que é um jogo com muita cara de empate. O Messi não joga, Neymar não joga, acredito que vai ser um jogo puta truncado, entendeu? O Brasil até na frente é muito favorito, muito melhor do que a Argentina hoje em dia. Mas em fase, né? O Vinícius vem jogando muita bola, Rafinha vem jogando muita bola, Rodrigo também. Então, mas ao meu ver, esse jogo tem muita cara de empate, vai ficar bem truncado. Então, pelo menos os primeiros 10 minutos sem gol, acho que é bem tranquilo. Aí somando as duas vai bater odd de 1,43, acredito, perto de 1,50 aí pra gente. Mais uma vitória essa semana aí. É isso, vamos se manter invicto, né? Já estamos 4 semanas, vamos pra quinta e a gente se vê semana que vem. Tamo junto. Valeu, rapaziada.